Vamos Olha, lá. eu vou contar um exemplo bem... Perfeito. Assim, uma vez a gente ia fazer coisa pequena, mas eu achei engraçado, porque todo mundo sabe que eu sou exigente. Uhum. E aí tinha um evento importante, que até uma pessoa conhecida minha, então eu fui ver no hotel como é que estavam os preparativos, fui lá. Tá. E aí, olhando, tudo estava tudo tão lindo, maravilhoso e tal, e sempre esquece algumas coisas. Eu olhei o palco, tinha uma manchinha bem pequena, assim, pequena. Eu falei, olhando de lá, eu falei, tem uma mancha. Ah, então a gente já tentou tirar e fez, tem uma mancha. Aí, né, falei, não sai. Eu falei, então tá bom, você me traz um balde, traga sabão, e traga uma escova, nós vamos sentar pela última vez, vamos, traz aí. E eu falei, eu vou fazer. E saiu. Isso ficou na história do pessoal de eventos, porque assim, se você é o líder, todo mundo espera que você seja líder para dar exemplo, e não para mandar. E aí saiu, depois eu soube que ela até contou para umas amigas, porque realmente disse que ficou uma lição para ela, que a gente tem que tentar ao máximo, porque alguém pode ser melhor que você. Então, e saiu realmente a mancha. Para mim foi uma coisa natural, porque eu não queria o palco com mancha, era só isso para mim, né? Mas não tinha nenhuma coisa de querer mostrar nada. Sim. Eu falei, eu acho que vamos tentar o resultado tirar. final, tem que ser. Cara, eu realmente acho que dá para tirar essa mancha aqui, né? Porque eu faço realmente com vontade de tirar. Não é se dá para sair. Não, eu tenho que tirar. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do Acendendo as Luzes, o podcast do IFL São Paulo. E quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto, quem não conhece, tem o intuito de formar lideranças, com excelência, esses protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos uma metodologia chamada hexágono da liderança. E nessa metodologia, a gente busca desenvolver os nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar esse líder completo e tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, você pode seguir a nossa rede social, @IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo e do nosso fórum que acontece anualmente, na segunda metade do ano. Acho que agosto ou setembro aqui em 2023. Hoje comigo está a co-host Mayara Corrêa, que é fundadora e CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos PMO as a Service, compliance, gestão de riscos e auditoria interna, que após o seu MBA em finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselhos da ABPW São Paulo. ABPW São Paulo. E com o tema de hoje de inovando em setores tradicionais, uma convidada muito especial, Chieko Aoki, formada em Direito pela USP, Administração na Universidade de Sofia, no Japão, e Administração Hoteleira na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Chieko é presidente do Blue Tree Hotels há 26 anos. E em 10 anos, a empresária transformou a rede em uma das maiores cadeias hoteleiras do país e benchmark em excelência de serviços do setor. Chieko, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo aqui para ter essa conversa com a gente. Eu acho que vai ser um papo assim, riquíssimo para a nossa audiência, que a nossa audiência são pessoas assim, que se interessam muito pelo empreendedorismo, por posições de liderança, de algum dia chegar ou se desenvolver como líderes. E eu acho que você tem uma perspectiva muito interessante que a gente acaba não conseguindo explorar aqui, porque é mais raro isso, Alguém que estudou no Japão, que está tão próximo da cultura japonesa. Então, você vivenciou ali, formação aqui na cultura brasileira, na USP, você teve formação lá em Cornell, nos Estados Unidos, e na Universidade de Sofia, é Sofia mesmo, falei certo? Sofia, Lá no Japão. Como que você descreveria assim, essa diferença de cultura empreendedora nos três países?
Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer. Maiara, Luiz, é muito bom estar com vocês e estar com pessoas que querem ser líderes, que querem transformar o país, né? Fazer do seu trabalho uma ferramenta para criar empregos e oferecer condições melhores para as pessoas, para ele Com também, certeza. mas eu acho que é muito importante o papel do líder, então gosto muito do tema. Bom, a sua pergunta, a diferença, o que fez a diferença? Eu acho que, claro, que viver em países diferentes, estudar em países diferentes, faz uma grande diferença, porque as pessoas já são diferentes no mesmo país. Imaginem pessoas de culturas milenares como o Japão, de uma cultura de desenvolvimento, de realização como os Estados Unidos, e também aqui no Brasil, onde as pessoas têm muita vontade de fazer, porque tem ainda muita coisa para ser feita. Né? Exatamente. Então, são experiências, principalmente, me foi importante, os estudos foram importantes, eu acho fundamental a gente estudar pela parte pragmática, técnica, de como chegar a ser aonde aquelas culturas chegaram, por exemplo. Mas a vivência do dia a dia nestes países e nos outros que eu viajei foram os mais importantes. Me deram perspectiva, assim. Me deram experiências que são muito importantes no trabalho, porque a gente tem uma base técnica, mas o que a gente vive no dia a dia é a experiência da vida das pessoas. Então, a gente não pode separar a escola e a vida como ela é. A escola te dá mais força, te dá mais conteúdo para poder trabalhar melhor o que você encontra na sociedade, porque a sociedade é um resumo da vida. Né? Então, para mim, foi muito importante, na carreira, conhecer os costumes dos países. Como é que eles reagem? Sim. Como é que eles reagem? Como é que são as lideranças? Como é que são os líderes em cada um dos países? São muito diferentes. E com o tempo, né, comecei muito cedo, faz muito tempo que eu estou no mercado, e a gente vê também as mudanças que acontecem e como o mundo está cada vez mais, não apenas globalizado, mas cada vez mais parecido. Então, o que eu vivi no passado, algumas coisas se aplicam e outras não, porque a tecnologia, pela facilidade das viagens, pela uniformização que houve com o mundo global, sendo o comércio tudo mais fácil, o mundo realmente ficou muito igual em muitos lugares. Você vai em todo lugar com aplicativo, assim, Isso, né? Então, eu acho que a questão da liderança também está mudando num país milenário como o Japão. Mas as culturas, né, voltando à sua pergunta, a cultura ainda tem impacto muito grande, porque a cultura é lá no fundo, é uma raiz. O que está por trás ali, influenciando tudo. Então, no negócio, qualquer negócio, eu acho que é muito importante a gente conhecer as raízes, compreender as outras culturas, para você ver por que as pessoas reagem daquele jeito. Como é que tem que fazer? Não é você chegar em Roma como os romanos, é você chegar e fazer as coisas do jeito que você aprendeu, do jeito que você quer. Sim. Né? E dentro da empresa a mesma coisa, não é que a escola te ensinou, mas o tipo da empresa que você está liderando tem que, né, pegar tudo o que você aprendeu e aplicar de forma que se dê bem naquele tipo de empresa, tem uma determinada cultura. Eu acho assim. Eu acho que você também, tipo, você levantou um ponto ali, que são os líderes, né, que estão ali em cada um desses. E a Blue Tree está no Japão? Não, é no Brasil. Tá. A Blue Tree só no Brasil. Como que você lidou com esses líderes? Como que você descreveria esses estilos de liderança diferentes? Assim, isso é uma coisa que... Os Estados Unidos, né, o estilo todos sabem, né? Aquela coisa de ter que ter coragem, você tem que ter a sua característica muito forte. Né? Personalidade. Personalidade. Você dizer, eu sou assim, eu quero, eu faço, eu aconteço. Isso é muito importante, né? Nos Estados Unidos, porque é um país
que dá valor realmente ao crescimento individual das pessoas. O outro lado oposto é o Japão. No Japão... É o coletivo, né? É sempre o coletivo. Então, no Japão, eu classifico assim, que o mundo ocidental vê a árvore, o mundo oriental vê a floresta. Então, tudo que você faz, tudo que você pensa, tem que ser para o bem coletivo, porque senão você é expulsado, você é expulso da sociedade. Então, você, por exemplo, no Japão, por que o povo é educado? Porque o pessoal é gentil, porque você é muito solidário, e tem muito de coisa de razão de seu viver, né? Muito ligada à coletividade, porque é a única forma de você viver. E um exemplo muito interessante, que uma amiga minha foi para o Japão, ela brasileira, mas de avós japoneses, tinha um pouco de sangue oriental, e foi com um menino pequeno, acho que tinha uns 2 anos. E no trem, o menino, filho dela, começou, sabe, querer isso, isso. E aí, que tinham outras crianças, as crianças olhavam para ele assustado, porque as crianças, mesmo criança, né, bebês, não choram em lugares públicos, não. Dificilmente. Quase igual os meus. E aí, porque a mãe fala, não chore em lugar público, você seja educado em lugar público, desde que eles nascem, né? Porque o lugar público é lugar de todos, você não pode incomodar os outros. Incomodar, para o japonês, é assim, é um crime mesmo, né? Tanto que quando você começa uma frase no Japão, muitas vezes, se começa, desculpe te incomodar, desculpe atrapalhar, é bem assim, né? Então, ela ficou horrorizada, falou, nossa, eu pensei que a cultura fosse para adulto, mas a cultura realmente é enraizada nas crianças, né? E é assim mesmo, no Japão, no trem, ninguém fala. Às vezes, finge que está dormindo, para não ter que olhar para o outro. É verdade. Ou agora tem o celular, né? Olham para o celular, mas não pode ter nenhum som, nem pode falar, nem nada. Mas é uma coisa tão... Não é que alguém te chama a atenção. É que você sabe que é assim a vida. É muito interessante. Então, a cultura, eu acho extremamente importante quando a gente fala numa empresa, a cultura da empresa. Porque ela é uma energia. É uma energia que contamina todos, né? Isso cria uma unidade. Não é nada que amarra, não existe processo, não existe procedimento que seja mais forte do que a cultura. Que a cultura, de alguma forma, você sabe, mesmo que não esteja escrito, você não sabe como fazer, de alguma forma você tem uma orientação de que aquela é a forma certa de atuar. E tem tantas coisas que estão fora dos processos de procedimento, também no setor, né? De serviços, em que eu não... Você não consegue prever tudo, né? Não, porque eu não tenho o produto pronto, eu tenho o produto meio terminado. Sim. Mas a finalização é sempre com o cliente. Eu preparo, treino as equipes, mas a hora da verdade é com as pessoas com quem você está. Então, ele não pode errar nesse momento, ele tem que estar... E quando ele não sabe, ele tem que se basear pela cultura. Então, nós trabalhamos muito forte a cultura da empresa. Checo, puxando ainda um pouquinho do gancho de liderança, né, que a Lígia trouxe para a gente, a diferença dos líderes entre os países. Agora, focando um pouquinho mais em você, pensando nessa metamorfose que né, eu imagino que você tenha passado, quando você passou da posição de dona do hotel para a criação realmente de uma cadeia do Blue Tree, o que você teve que mudar em você para que essa transformação e esse crescimento tenha acontecido com tanto sucesso? Não é fácil. Até hoje, às vezes, eu me confundo, né? Que uma coisa boa, porque todos na minha empresa, assim como eu, pensam no produto, a gente trabalha, somos administradoras, empreendimento de terceiro, nós nos sentimos donos. Trabalhamos como donos, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante, eu falar, né, nas escolas, falar, olha, sinta como dono, faça como dono. E eu tenho isso desde sempre. Eu passo isso para a minha equipe. Agora, a diferença é que quando você realmente é dono, você é dona do seu dinheiro. Você aplica, você faz projetos e planos para o empreendimento, no caso do nosso produto, né, que é o hotel, ou como é que eu quero investir, quais são as estratégias que eu quero. Eu faço do jeito que eu acredito, junto com a nossa equipe.
Agora eu faço, acredito que o que eu seja melhor, apresento, mas tem gente que acha que quer de forma diferente. E para convencer é difícil, porque ele tem uma outra vivência, eu tenho a outra. Né? Ele tem um pedaço da vivência da hotelaria, e eu tenho inteira. Entendi. E eu não acho que ele também está errado, porque ele tem outras experiências. Então, a diferença fundamental é que eu lido com cabeças diferentes, com percepções diferentes, mas o resultado tem que ser o mesmo. Eu tenho que chegar, né, no resultado que ele acredita, que nós chegamos num acordo. Um consenso. É sempre o resultado que importa. O meio é o mais difícil de você convencer, mas eu sei onde eu posso e onde que eu falo, olha, isso não dá para fazer, não acredito. Né? Mas, se a gente fizer assim, eu acredito que a gente vai atingir o resultado assim. Então, eu acho que a base, seja dono ou não seja dono, dá o seu melhor para o resultado, que esse não tem personalidade, né? Ele é uma coisa muito objetiva. Então, é o meio que muda. Até pensando assim nos 6 pilares, né, essa parte de persuasão da pessoa, de você conseguir comunicar ali um caminho comum com essa antevisão também de onde vocês querem chegar, né, para conquistar esses resultados. Realmente são essas características que a gente fala, que a gente tenta desenvolver aqui, das pessoas elas entrarem num modo colaborativo, porque quando você realmente está querendo conversar com uma pessoa para se alinhar e as duas concordam em um objetivo comum, que você consegue convencer a outra pessoa porque ela aceita isso, fica muito mais fácil sempre, né? Porque esse vira o seu norte, seja desde a cultura, seja desde de outras coisas. Por isso também é muito importante compartilhar. Assim como a gente compartilha com os nossos colaboradores, né, o que a gente quer, a gente tem que estar sempre compartilhando para quem a gente presta serviços, como é que está andando. Né? E aí ele... Então, ir ajustando. Falou, olha, eu acho que assim, tem que mudar a rota. Um acompanhamento assim rotineiro. Envolver. Todas as coisas. O que a gente faz para a equipe, a gente tem que fazer com todo mundo. Para terceiros, para os investidores, para tudo. Envolvimento. Você sentir que, de alguma forma, você fez parte do resultado, é totalmente diferente quando você... assim, você fica feliz também, mesmo que você não seja o ator principal, você fica feliz que a sua opinião valeu. Eu acho que isso é fundamental. Então, nós compartilhamos muito o processo, como é que a gente vai fazer durante o processo e celebramos juntos, né? Os resultados, como nesse ano, que o resultado foi maravilhoso, né? Foi fora da curva mesmo. E a gente está muito celebrando. E a palavra que nós usamos esse ano é gratidão. Gratidão porque eles também tiveram paciência, né? De ouvir, falei, não, nós vamos fazer isso, assim, assim, gratidão de dar apoio. E depois dos últimos anos, né? Depois com todo o impacto do Covid. Imagina, com o impacto do Covid, muita gente ficou com medo de dar os passos, né? E a gente não pode, a gente tem que ter, assim, nós temos uma frase muito importante, né? Que nós esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior. Perfeito. Legal. E aí Gostei. Nós estamos sempre mostrando isso. Olha, nós vamos buscar o melhor, mas vamos nos preparar pelo menos para o pior. A gente toma as providências, porque gasta mais dinheiro ou deixa de fazer algumas coisas. Então, esse trabalho, né, não é nem de convencimento, de compartilhamento é super importante. E liderança, né, ela é uma coisa que ela sempre é transformativa. Né? Um líder, ele nunca fala assim, vamos fazer as coisas para ser mais do mesmo. Não, você sempre está liderando para alguma mudança. E tempos difíceis, né, quando você tenta mostrar e liderar uma pessoa para tipo, pô, galera, vamos fazer alguma coisa, porque as coisas vão ficar boas, né, vão melhorar, a gente vai dar um jeito, a gente vai sobreviver. Como que foi, né, pegando nesse ponto, como que foi liderar um setor de hotelaria, que é um setor altamente mobilizado, né, em meio essa crise mundial pandêmica que a gente viveu, que pô, a galera parou de viajar, estava super preocupada com uma estrutura hotéis, pesada, né? Exatamente. Como que foi, assim, liderar as pessoas nesse pânico, onde eu imagino até as pessoas de empresas aéreas ali, de falar assim, meu Deus, ninguém mais vai viajar, vai fechar todos os aeroportos, vai fechar tudo, o hotel também sentiu isso. Como que foi esse processo? Olha, essa parte, eu acho que o fato de eu ser oriental japonesa ajudou muito. Por quê? Porque o japonês está acostumado com desastres, tragédias. E o japonês mantém a calma, né? Não se desespera. Não sei se mostra, igual o bebê, não mostra, está guardado dentro, né? Que não existe, né? A gente é mais controlado. Não em público.
Em público. Posso fazer um parênteses bem legal? Pode? Minha sogra perdeu a filha, única filha. Putz. E tinha 2 filhos, né? Mas quando perdeu a filha, de repente, ela teve um ataque cardíaco, morreu dentro do trem. Nossa. Morreu praticamente, saiu, foi na plataforma. E quando ela faleceu, tinha uns 45 anos, né? Ainda tinha muita vida. Para minha sogra, foi uma coisa incrível. Ela não chorou. Não chora em público. O japonês não chora em público, né? Por isso que funeral, às vezes, as pessoas confundem, né? Mas não chora porque é feio chorar em público, de acordo com o conceito japonês, e que deixa outras pessoas mais tristes ainda quando você chora. Então, não chora. Está mais preocupado com os outros do que... E aí, olha só, ela não chorou em público. Tinha netos pequenos, netos que estavam justamente na fase de fazer exames vestibulares e tal. Mandou irem estudar. Vocês não podem ficar aqui. Sua mãe faleceu, vocês restam, mas vão estudar, que essa é a sua prioridade na vida. E ela não chorou, mas ela ficava em casa e ela chorava no quarto, sozinha. E a única manifestação dela que eu vi é que ela usava as roupas da filha, como se a filha estivesse vivendo com ela. Então, são manifestações que você vê, que são muitas coisas que não se falam, mas que você sente a manifestação. As pessoas precisam manifestar seus sentimentos de alguma maneiras forma. Diferentes. De maneiras diferentes. Então, para mim, foi um grande aprendizado, né? Mas, enfim, voltando. Então, como o japonês está muito acostumado à tragédia, quando começou o Covid na China, estamos acompanhando isso em janeiro, fevereiro. Falei, nossa, o negócio vai complicar. Então, aquela filosofia, né? Preparar para o impacto. E aí, como nós não estamos sempre preparados por causa da cabeça de tragédia, da gente estar sempre preparado. Então, nós temos uma forte gestão de risco, que é mensal. Semanalmente a gente cobre, mensalmente a gente quer o output de gestão de riscos. Quais são os rituais assim dessa gestão de risco? Vocês se reúnem, então, mensalmente? Não, é só você dizer aquilo que você fez, se o que está conforme, porque são muitas coisas também, não é apenas ações muito ativas, tem também contratos, você cumpriu todos os contratos, estão em dia, né? São todas gestão, você que fez GV, você sabe que risco legal, risco dos processos, e tem muito, então tem que mostrar que está tudo em ordem, que eles estão olhando diariamente, que não tem nada fora. Estão sendo acompanhados. É gestão. E essa é uma coisa que eu é uma cabeça que nem todas as pessoas têm, e eu trabalhando nesse meio, às vezes ainda é difícil explicar para as pessoas, e não estou falando de pessoas com posições hierárquicas né, mais na base, estou falando às vezes dos chefões mesmo, que existe o risco, né? As pessoas falam, não tem risco, eu tenho controle e tal. Ok, a gente tem o controle, mas o risco ele nunca é zero, né? A gente consegue mitigar ele de alguma forma, mas ele nunca vai ser zero. Você mesmo, na sua consultoria, você faz essa parte de gestão de risco. Sim, tem muito a fazer. Pois você não usa, olha, mais um parênteses interessante. Gosto de histórias. Porque o Japão tem terremoto sempre. Tem dia que tem 30 terremotos, sismos. Sério? Assim. Tanto assim? Sim, muito frequente. Caramba, eu não sabia. Eu também não, achava que era tipo uma coisa mais esporádica. É muito frequente. E aí, mas tem os pequenos e tem os grandes, né? Como teve o tsunami, que esse foi muito, sim, deixou muita gente abalada. Mas vocês ficam sabendo, mas os outros vocês não ficam sabendo, tem todo dia um pouco. E a gente tem treino, né? Uma das coisas que eu tenho em casa, em Tóquio, é um capacete e uma mochila debaixo da cama. E tenho também para os visitantes. O quarto de visita tem debaixo da cama. Ele é trocado, tal coisa. Você troca uma vez por ano, porque tem mantimento, biscoitos, essas coisas. Você troca a pilha do rádio. Caramba. Você tem tudo isso preparado. Então, é a mesma coisa do gestão. Você tem que estar preparado, porque no dia seguinte pode ter algum problema e você não deixa, você atualizou. Você faz para não usar, né? Que nem seguro de vida. Exatamente. Mas você tem que fazer, porque eu acabei usando algumas vezes. Então, você sabe todo o processo que tem que ter. Abrir a porta, então, a porta tem que estar, não pode estar com problemas. Janelas também está ok. Então, a gente tem todo um treino, né? Então, isso para mim é uma coisa muito comum. Então, na empresa também, a gestão de risco é uma coisa muito óbvia. Então, como é gestão, em 15 minutos, cada hotel, né, toda semana tem que estar... Porque daí é uma forma das pessoas trocarem alimentos da mochila, né? Na data. E a gente força até se tornar uma prática que as pessoas já acham normal. Porque a gestão existe para isso, né?
fazer as coisas certas de uma forma organizada e como se fizesse parte da empresa. Que legal. Então, e você tem hábitos, Tcheco, que você, né, a gente falando ainda dos líderes, né, os hábitos dos grandes líderes, como é a sua rotina? Se você tem algum hábito que você acha que faz a diferença na gestão do teu negócio, com as pessoas que estão ao seu redor? Não sei se eu tenho. Não sei como é que os outros fazem, né? Tá Para mim é difícil. Ali, né? Eu não sei o que Às os vezes já outros tá tão fazem. enraizado, né, que nem... Não, eu não sei. Tenho coisas minhas pessoais que eu faço, que eu acho que faz parte e que todo mundo sabe, né? Eu sou muito religiosa. E eu rezo toda manhã. E agradeço realmente toda manhã de poder estar em frente e podendo orar, né? Porque você pode... Meu marido não morreu, mas ele ficou doente. E foi de uma noite, sim, coisas de segundos. Então, eu acho que tudo na vida, assim como a empresa, é a mesma coisa, a gente sempre espera o melhor, né? Mas tem que estar preparado para o pior, como a minha sogra estava preparada. Então, eu acho que eu agradeço toda manhã por mais um dia e peço por mais um dia, né? Boa para todo mundo, para minha empresa e tudo. E isso me dá muita força, me dá muita energia de que tem alguém me protegendo, alguém me dando as diretrizes, né, que eu não enxergo. Sim. E que eu não sei, porque todo dia a gente, que é líder, a gente não é onipresente, nem onipotente, nem sabe tudo, né? A gente não consegue, não tem olho nas costas, né? Não tem. E tem sempre o outro, né? E a gente não conhece bem o outro. Então, eu sempre peço que me dê orientação certa, né? Que eu faça as coisas certas, né? Então, isso é um costume meu. Eu acho que essa visão de você repetidamente, né, todos os dias agradecer pelo negócio, te dá um fulfillment mesmo, de você entender o seu papel, entender o porquê que você está fazendo essas coisas e o teor de responsabilidade que você está tomando no seu dia. Aí me dá segurança, né? Eu sei que sempre tem alguém que está me ajudando na hora do aperto, né? Porque isso me dá, assim, eu dou traz um conforto, né? Porque eu faço assim, olha, eu sirvo um cafezinho, converso um pouco, acendo as velas. Então, isso é um ritual que me dá um certo desestressa. Porque a gente tem um estresse, porque a gente guarda muita coisa, a gente fala, eu tenho que fazer, eu tenho que ser isso, eu tenho que isso, né? Isso eu acho que é o estresse. Mas quando você sabe que tudo bem, você tem que fazer milhões de coisas, mas você vai tentar fazer o seu melhor e quando não puder, a gente deixa na mão de Deus, né? Então, eu acho que isso me ajuda a enfrentar o dia a dia. Quando alguém me traz um problema, eu falo, deixa eu pensar. Então, eu sei que a gente precisa ser humano. Humano não é Deus. E nem espero que minha equipe também seja tudo que eu quero que eles sejam, porque eles também, né? Com certeza. Não chegaram. Então, eu acho que ter alguma coisa além né, do que você é palpável na sua vida, da sua gestão, processos, que é muito importante, é fundamental dentro da empresa, né? Mas eu acho que ter a capacidade de compreender que as pessoas, às vezes, falta essa segurança interna de que alguém pode te ajudar de alguma forma, deixa as pessoas um pouco estressadas. Eu sinto isso. As pessoas que são mais estressadas são as pessoas que não conseguiu entender que eles não têm que ser onipotentes e que sempre tem alguém que pode ajudá-los, seja no céu ou na terra, que pode contar. E as pessoas, às vezes, não contam, porque sentem que são mais frágeis, se contar e tal, né? Eu não sei. Se expõe, né? Tentando assumir outros papéis, porque isso na minha visão, assim, de tentando pegar uma análise, assim, dessa parte de liderança, te coloca com fé e esperança. Né? Que é algo crucial para um líder. Que eu é sou crucial, super porque positiva. Você de fato acredita e fala assim, cara, calma, gente. Tipo, então vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor, exatamente. Você não cobra a mais as pessoas, porque você está muito bem eu cobro a mais, posicionado. Tudo bem, eu cobro. Mas a mais de onipotência, assim, eu estou falando de onipresença, assim. Claro que a gente vai querer se desenvolver, né? O papel do líder é puxar as pessoas aí para cima, concordo. Mas eu acho que mostra que é possível, né? Mostra que é possível. A gente fala assim, galera, vamos Olha, lá. eu vou contar um exemplo bem... Perfeito. Assim, eu puxo mesmo, né? Puxo. Mas eu puxo, assim, mostrando que é possível, tal né? Cada um é diferente.
Uma vez, a gente ia fazer coisa pequena, mas eu achei engraçado, porque todo mundo sabe que eu sou exigente. E aí tinha um evento importante, que até uma pessoa conhecida minha, então eu fui ver no hotel como é que estavam os preparativos, fui lá. Tá. E aí, olhando, tudo estava tudo tão lindo, maravilhoso e tal, e sempre esquecem algumas coisas. Eu olhei o palco, tinha uma manchinha bem pequena, assim, pequena. Eu falei, olhando de lá, eu falei, tem uma mancha. Então, a gente já tentou tirar e fez, tem uma mancha. Aí, né, falei, não sai. Eu falei, então tá bom, você me traz um balde, traga sabão, e traga uma escova, nós vamos sentar pela última vez, vamos, traz aí. E eu falei, eu vou fazer. E saiu. Isso ficou na história do pessoal de eventos, porque assim, se você é o líder, todo mundo espera que você seja líder para dar exemplo, e não para mandar. E aí saiu, depois eu soube que ela até contou para umas amigas, porque realmente disse que ficou uma lição para ela, que a gente tem que tentar ao máximo, porque alguém pode ser melhor que você. Então, e saiu realmente a mancha. Para mim foi uma coisa natural, porque eu não queria o palco com mancha, era só isso para mim, né? Mas não tinha nenhuma coisa de querer mostrar nada. Sim. Eu falei, eu acho que vamos tentar o resultado tirar. final, tem que ser, cara, eu realmente acho que dá para tirar essa mancha aqui, né? Porque eu faço realmente com vontade de tirar. Não é se dá para sair, não, eu tenho que tirar. E você só puxa quem você acredita que vai entregar, né? Então, se você está puxando muito uma pessoa, essa pessoa tem que ver isso com os olhos de, pô, ela acredita em mim, ela vê que eu posso ser muito melhor do que eu sou hoje. E não ao contrário, né? As pessoas às vezes acham que é perseguição e vai para um outro lado. Eu acho que a pessoa entende, porque eles sabem que eu puxo mesmo, mas eu mostro que é possível fazer. Sim. Então, eles veem, eu acho que o exemplo é muito importante. Isso aí me lembrou também uma coisa, eu estava assistindo um outro podcast, né, porque quem grava podcast também assiste podcast, se eu não me engano era o Conselho, que estão reunindo vários empresários, etc., para falar sobre temas, então eles falam de marketing, várias coisas assim. E aí eles levantaram um tema sobre cultura, e aí um deles falou, que eu não lembro quem era, falou que a cultura é formada através dos piores comportamentos que a gente tolera. E aí realmente, assim, esse aí seria um comportamento, se você tolerasse, de falar assim, tudo bem, não precisa entregar o melhor, né? E aí você, de fato, falou assim, não, olha, que como líder eu não estou tolerando isso, vamos tentar aqui mais, né? Vamos mudar esse outro negócio. E aí, isso aí se replica demais em outras etapas que a gente nem vê. Porque as outras pessoas, elas vão entender, olha, isso aqui vai ter alguma repercussão. Porque a cultura, até o IFL aqui, a gente fez todo um trabalho gigante aqui no Instituto para estabelecer a cultura, estabelecer os valores, os princípios, quais são os nossos rituais, quais são os nossos artefatos, o que a gente quer fazer, por que a gente existe. E a gente viu, assim, né, que tem algumas coisas que a gente tem que melhorar, outras coisas que a gente tem que ajustar. Por quê? Porque a gente quer um certo impacto e isso aí tem que vir sempre das pessoas que estão na liderança. Assim, não são as pessoas que estão na base que acabam pautando necessariamente a cultura, porque quem dita o caminho é sempre a liderança. Mas também, eu acho que quem está no dia a dia também se acostuma com muita coisa, né? Então, o líder que não está acostumado com alguns detalhes tem a obrigação de saber mais, eu acho. Sabe? Obrigação. De entrar, de se aprofundar, né? Para isso, você tem que também ter algumas técnicas, né? Tá sempre melhorando, e aí eles também ficam mais curiosos para aprender. Então, eu acho que é realmente sempre uma forma de desenvolver as pessoas, eu acho. O líder tem que estar continuamente pensando em como eu posso ajudar as pessoas a fazerem melhor o que fazem, né? Porque é isso que a gente quer, né? Que a gente quer que eles dêem o máximo. Mas não é de falar, dê o máximo, isso não funciona. Eles têm que sentir que isso é muito verdadeiro, que se você não faz, alguém vai fazer. Que é possível, né? Tem coisas que é impossível, mas são poucas, né? E trazendo um pouco dessa mudança de gerações, né? Porque eu imagino que hoje você tenha funcionários de todas as gerações dentro da cadeia dos hotéis. Eu sinto muito de você essa base da cultura japonesa, qualquer momento pode acontecer alguma coisa, a gente tem que estar preparado e tudo mais, mas trazendo um pouco da cultura brasileira e do momento que a gente está vivendo hoje, de muito conforto, né? Você está com fome, você aperta um botão, a comida chega daqui 20 minutos aqui. Então, a gente tem muito conforto, a gente tem muita facilidade. Como não ficar preguiçoso, como não ficar mole, né? Aquela
famosa do sapo escaldado, né? Tá ali na banheirinha morna até ele ferver. Como você não perde esse gás e faz com que a sua equipe não perca o gás frente a um movimento, né? Um momento de vida confortável que as pessoas possam estar? Eu acho que conforto e praticidade é diferente, porque uma coisa é prática, né? E as coisas são muito práticas hoje, né? E te dá conforto. Mas eu acho que não é isso, é tudo, né? Porque, às vezes, por exemplo, você cozinhar é legal. Você faz do jeito que você quer, é mais difícil, dá trabalho e tal, você tem que estudar. Mas também tem prazer nisso. Eu acho que é isso que eu tenho que estar falando. Olha, ser prático é ótimo. Eu também quero ser prática, eu não quero perder tempo. Mas, de vez em quando, você tem que cozinhar sozinho para ver. E, para isso, não é uma vez. Você tem que se preparar para isso. Você pode viver a vida de uma forma prática, eficiente e confortável. Mas isso não quer dizer que você tem que se desligar do resto, de você saber fazer as coisas. Eu sempre falo, olha, que você quer ser líder, prepare-se para os piores momentos das coisas. Se você não tem preparo, você só quer viver do bem bom, nunca vai ter sucesso, porque as coisas na vida não são do jeito que a gente quer. Elas são como elas são, né? Principalmente doenças, dificuldades. E a gente tem que estar preparado. E o preparo é isso. Você cozinhar em casa vai ter dificuldade, mas depois de tanto treino, você vai estar bem. Eu acho que eu acredito muito nisso. Uma coisa é você ser prático, ter conforto, de vez em quando é ótimo. Até todo dia ser ótimo também, se eu pudesse ter o meu prato de comida todo dia pronto, eu adoraria, mas eu cozinho, faço, né? Não é o meu forte, mas eu fico pensando, fico procurando ver como é que eu posso fazer a minha comida de uma forma prática, melhor. Fico assistindo TV, vejo nos sites e tal. Então, isso para mim movimenta muito, isso é muito importante, porque também eu quero entender o quanto custa esse processo de melhorar as coisas. A gente aprende muito no processo, porque as coisas, o conforto não nasceu de repente. Alguém estudou, alguém trabalhou e fez isso. E a nossa obrigação também contribui com isso. No nosso hotelaria, se eu quero que os clientes tenham mais conforto e tal, não sei o quê, falar, olha, você é o responsável para criar esse conforto, para ser mais rápido. Como é que você faz para ser mais prático e rápido? Porque o cliente só compra aquilo que você tem. Então, alguém tem que criar, alguém tem que fazer. E no nosso papel, eu tenho que treinar minha equipe para ter essa visão. Nós temos que oferecer isso. E, para isso, a gente tem que produzir isso. E que a sua cabeça tem que funcionar assim. Não é só aproveitar do bem bom, porque na sua casa você tem isso. Nós estamos num negócio que a gente tem que oferecer, né, essa praticidade. Então, para a gente é muito bom, porque alguém sempre investiu para a gente ter esse conforto. E por que a gente não participa disso? Porque o processo da gente melhorar o nosso trabalho, seja em qualquer outra coisa, é quando a sua cabeça, a sua forma de pensar, está treinada para pensar de que as coisas não vêm prontas, que você tem que estar sempre melhorando. Né? Mesmo que a comida vem pronta, você fica pensando, puxa, será que a gente podia preparar isso em 10 minutos em vez de 15? O que a gente faz? Né? E para ficar melhor, será que a gente compra? De que jeito? E como é que a gente compra melhor? Então, eu acho que o exercício mental é uma coisa muito importante. E a gente não pode deixar a equipe se acostumar a não pensar. Porque pensar é bom para a vida de todo mundo e contribui para ele mesmo, né? Para facilitar a vida. Então, eu gosto de todos os programas que mostram bobagens, que mostram como você lava a roupa melhor, como você cozinha melhor, tudo que seja para ser prático, mas ser eficiente. Outro dia eu vi um programa japonês que eu achei o máximo. Como você faz uma sopa, como você faz uma comida em 5 minutos. Eu falei, pô, é isso que eu quero. E fazem comidas muito boas. E não tem formas. Eu ia falar marca, pode falar marca? Eu ia falar miojo, não pode. Né? Não! A gente já não está nesse tamanho aí. Mas miojo é um negócio que os caras pensaram em fazer uma comida pronta, mas é muito difícil. Quando eles querem, é muito difícil. Eu vejo como eles criaram isso, por exemplo, né? Então, porque para mim também é uma forma de ver como é que eu posso oferecer, levar pratos, né? De uma forma eficiente e tal. Estou pensando nos robôs, mas eles não sobem escada. Como é que faz sobe escada? Porque a gente... Exatamente. Aí você começa a pensar nas outras soluções, porque isso é uma coisa que a gente acaba vendo um pouco na cultura, assim, quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, que é deixado de lado. Né? As pessoas elas tendem a assumir que inovação é muitas vezes aquela coisa disruptiva,
que vai fazer um novo aplicativo, que vai fazer um negócio. Só que existe inovação incremental, que é muito importante para qualquer empresa estabelecida conseguir se melhorar. Nossa, é difícil, né? Exatamente. Pô, é que você tentar sempre otimizar um processo. Isso requer inovação. E aí eu fico curioso, né? Você fala da mentalidade, né? Que essa mentalidade realmente da pessoa simplesmente ela estar ativa buscando isso é uma coisa muito importante para ela primeiro conseguir identificar algo disso e tomar para si uma liderança de mudar. Então, como que você assim, treina essas pessoas? Como que você prepara elas além disso? É uma exigência em nível assim, tipo, você treina todos os gestores das áreas para falar assim, cara, vocês têm que entregar sempre um processo otimizado. Eu sempre falo, o que já foi, já fez. Entendi. Cria outro. Já foi. Exatamente. O que é igual, não preciso. Eu quero sempre melhor. Diferente. Né? Uma coisa interessante, porque a gente acho que influencia pelo exemplo, né? Porque você pedir as coisas é muito difícil. Tu vai falar, tá sonhando, né? Né? Mas você tem que mostrar que não é sonho, que mostrar caminho assim, fazendo, acontecendo. Uma coisa simples. Eu peguei um hotel lá na cidade de Lins. E aí, eu estava com 25% de ocupação, eu queria melhorar e tal, rápido. Bom, e aí eu tinha criado, na época da imigração japonesa, um programa chamado Japan Experience. Falei, porque lá tem uma comunidade japonesa, é perto do Paraná e tal, vou fazer um festival. Comecei a fazer festival. E o primeiro festival que eu fiz eu falei, eu tenho que envolver a cidade. A cidade tem que ser meu parceiro. E aí eu fiz alguns programas, um deles era Zeladoria do Planeta, que é a limpeza da cidade, né? Porque eu queria que a cidade sentisse que a gente realmente é parceiro, né? Vamos limpar a praça. E aí nós fomos, eu também fui limpar a praça, né, e tal. E, enfim, fomos fazendo. Você sabe que depois de um tempo, a prefeitura tomou consciência que ter a praça limpa, que as ruas limpas, era realmente fazia parte do nosso dia a dia. A gente tem que... Porque quem limpa não joga, porque sabe como é duro você limpar. Né? Esse é o princípio. E um exemplo disso foi a Copa agora, né? Os japoneses limpando. Nossa, verdade. Os japoneses gostam muito de limpeza, né? Porque é tal coisa. Você imagina num país pequeno, com um monte de gente, ter lugar sujo, todo mundo sujando, não funciona. Cada um tem que... Você não joga lixo no lixo, você leva para casa. Eu levo meu lixo para casa. Bom, enfim. E aí, o pessoal começou, as escolas hoje, as crianças de escola primária limpam, sabe? Então, eu acho que isso... é o exemplo. Empresa, a mesma coisa. Se você faz, você mostra que é viável, e você te dá satisfação, e que você é capaz de estar sempre criando coisas novas, a cidade está fazendo coisas novas através de uma semente que a gente plantou. Então, eu acho que todo líder, uma coisa importante, todo líder tem que sentir que ele é uma semente. É somente uma semente, que você planta e vai criando raiz, e depende da raiz que você da semente que tem e que cria raiz, a árvore é o resultado disso. Então, você tem que trazer para dentro da empresa a semente boa, certa, que vai dar a árvore do jeito que você acha que vai ser, e que as raízes fiquem firmes. Então, eu acho que essa parte é o papel do líder. Escolher semente certa e criar raízes fortes. E a parte de cima as pessoas vão fazer, um dia você corta, um dia aumenta, enfim. Né? E você participa de bastante ações assim, né? Então, pelo visto, eu vi esses dias que você publicou, aliás, não foi você que publicou, uma caminhada no pessoal das Mulheres do Brasil, inclusive aproveitando o gancho, queria agradecer a Tati Lunca por facilitar esse contato aí com a Tieco, né, lá pelo grupo das Mulheres do Brasil. Como você hoje inclui isso na sua agenda, né? Porque eu imagino que a sua agenda seja bem corrida, com bastante coisa. Mas a Tati faz muito mais, então pergunto para ela. Muito, ela faz muito. Eu já não sou assim tão, né? Eu sou dedicada, sou vice-presidente do grupo, me dedico bastante. Mas, assim, as atividades, como ela está e vai, eu acho que é fantástico. Então, todas as mulheres, como uma empresa, né? Todo mundo dando exemplo, a Luísa dá super exemplo, a Sônia dá exemplo, de estar presente. Ali não falta, né? Então, ali todas as mulheres, as líderes estão presentes, fazem acontecer, fazem mudanças, e a gente vê que em todo o Brasil as pessoas estão fazendo mudança. Então, você vê que o negócio dá certo, que o negócio faz sentido, e aí você se envolve cada vez mais. O negócio, eu acho que o líder tem que mostrar que faz sentido, que dá resultado, porque aí todo mundo acredita, né? A crença é importante.
E para trabalhar com a Tieco hoje, quando você entrevista alguém, não sei se lá no Blue Tree vocês têm um conselho consultivo ou de administração, tem um movimento, né, de mulheres chegando com mais força no mercado para, né, sentar em cadeiras de posições maiores, em conselhos. Quando você entrevista alguém, quando você vai contratar alguém para a tua equipe, quais são as qualidades, os soft e os hard skills que você busca nas pessoas para ocupar, né, posições aí de liderança junto com você? É o que busca nas sementes. É difícil essa pergunta. Eu costumo dizer, isso já falo há muitos anos, que a liderança feminina tem que ser como uma meia calça. Não pode furar, né? Meia calça tem que ter o seu objetivo, tem que atingir o objetivo para que você está usando a calça, meia calça. Então, tem que ter o seu objetivo. E ela é muito feminina. Então, eu gosto de ver que as mulheres têm o seu jeito feminino, né? No approach, na forma de se vestir, na forma de relacionamento com as pessoas. Eu acho que, para mim, né, no meu caso, eu acho que feminilidade, ser mulher, é um orgulho, é legal. Então, eu quero que se mantenha. E a meia calça, tá? Você sabe que, Mayara, né? Que a meia calça, ela precisa ser firme, sem apertar. Precisa ser firme. E ela tem que ter flexibilidade. E ela tem múltiplas funções. Depois, quando já não serve com meia calça, você enrola, você corta, você enrola, coloca roupas, né? Para viajar. Prender o cabelo. Prender cabelo, para amarrar as Não coisas. sabia. Tudo. Meia calça é a coisa mais... E não estraga o cabelo. É muito prática. Né? Vocês têm utilidade, você nunca pensou, tá lá meia calça para te ajudar. Então, eu acho que quando eu vejo as mulheres, eu vejo assim, nossa, as mulheres realmente são como meia calça, sabe? Tem que atingir o objetivo, não adianta ser furado. Porque não adianta só ser bonita, né? Tem que entregar. Tem que entregar, e com essas qualidades. Ser firme, mas tem, ao mesmo tempo, ser suave, ter flexibilidade, ter múltipla função, estar sempre preparada, estar sempre pronta. Eu acho que e continuar sendo o que é feminina, né? Sim. Adorei a analogia. Eu também. Muito bom. É tipo a calça com o toque você não da sabe, você nunca usou meia calça. Ele vai comprar uma hoje para usar depois, né? Meia calça deixa para minha noiva, Meia calça é super elástica, é super legal. Muito bom. E essas analogias, elas são muito boas para liderar, porque faz parte da comunicação, para você entender, para a pessoa conseguir tangibilizar essas coisas, porque se você tivesse falado para mim, flexibilidade, ia ter entrado às vezes por um lado, saindo pelo outro, daqui 24 horas você esquece. E eu ajudo com a empresa de meia calça, né? Todos os homens também vão querer experimentar para ver como é que... Verdade. Não, mas as pernas ficam mais bonitas com meia calça. Não é? É verdade. Então, achei ótimo exemplo. Mandei. Perguntar, aproveitando, né? No momento que a gente está de mudança, de incertezas futuras, como você vê o mercado para o ramo de vocês, para os próximos anos? Quais são se vocês estão otimistas, se vocês estão mais preocupados, como que vocês estão planejando? Eu acho que na vida sempre tem, né? Otimismo e a preocupação. Acho que são sempre as duas coisas, porque a gente não controla muitas coisas, como a Covid mostrou bem para a gente. Exato. Mas eu vejo que, pelo que a gente passou esse ano, pelo passado e pelo que a gente passou, tem que estar sempre preparado, mas esse ano foi ótimo, as pessoas viajando muito, e, felizmente, o ser humano, né, viu que sente falta do outro ser humano. A aproximação é muito importante. Com certeza. Então, nunca se viajou tanto, nunca se reuniu tanto, nunca se festejou tanto a vida como esse ano. Então, eu vejo que o ano que vem, espero que nada... Né? Também, para tudo isso, a gente precisa ter dinheiro. Exato. Então, aí tem uma equação muito importante. Como é que você aplica o seu dinheiro? Aliás, uma coisa muito importante para as mulheres. No Japão, quem toma conta do dinheiro do lar é a mulher, é o marido. E as mulheres, acho que os homens também mas eu sei que as mulheres aprendem há séculos no Japão, isso é uma tradição. Aprende economia doméstica, onde você marca, você faz o planejamento da família, você aprende a fazer planejamento financeiro da família. Então, tem uns cadernos onde já pronto, para você marcar quanto você custou em leite, custou, enfim, marca quanto você gastou. E no planejamento anual, você aloca educação,
Como uma empresa, né? Igualzinho como uma empresa. Né? Investimento em educação, passeio e tal, não sei o quê. E sempre tem para reserva. Sempre. Né? Então, quando diz que falta dinheiro, isso é fato, tá? Eu vi de um funcionário do meu marido, que quando falta dinheiro, corta o lazer do marido, que é lanche, ônibus, sei lá, condução, e corta porque educação dos filhos é mais importante, ter reserva para dificuldades, né, é mais importante do que o lazer do marido e da mulher. Faz sentido. Então, e aí, eu tinha um funcionário que uma vez estava com o sapato, secando o sapato. Falei, nossa, que sol do sapato. Puxa, acho que meu marido está pagando mal, né? Será que a empresa está pagando mal? Você não... Ela falou, não, é que a minha mulher me deu dinheiro, eu bebo esse dinheiro, eu não consegui consertar, porque ela não dá mais dinheiro, porque estragou o sapato. Não, ele prefere beber e o sapato vai ficando. Ele falou, não é a minha culpa mesmo. Olha a responsabilidade do cara de administrar o seu dinheiro. Eu acho muito legal. Achei muito legal esse exemplo, sabe? Então, o que é importante, você tem que estar. Então, eu acho que para o ano que vem, eu acho que realmente vai ser um ano muito bom, mesmo porque o turismo, você sabe, engloba mais de 60 setores da economia, desde empresas de avião, né, Boeing, até empresas, pequenos empreendedores que vendem pipoca, né, Sim. Em frente a um resort. Então, é uma economia que tem impacto em vários, assim, uma grande gama de setores. Por isso, a indústria diz o seguinte, que a gente não parece que é uma grande indústria, né? Apesar de impactar vários setores, porque a gente não faz sem todos esses Boeing, sem ônibus, sem um monte de coisa. Então, e como impacto, e a gente sentiu muito isso, que até empresas de ônibus vêm conversar com a gente, né? Nunca fizeram isso. E a gente vê que se o turismo vai bem, vamos pelo positivo. Se o turismo vai bem, muitas economias vão crescer. Lojas, varejo, ônibus, Boeing, companhia aérea, enfim, restaurantes e tudo. Enxoval, né? Que a gente usa enxoval, movimenta tudo. Então, eu quero muito, realmente, que o turismo tome, assim, voo, né? Aliás, mais uma coisa que o turismo tem, se no país não tem nada, absolutamente nada, só tem umas pedras, nem água tem, porque Singapura nem água tem, eles importam, e é uma grande potência financeira. Singapura é um ótimo case. Então, só tem pessoas. Então, é isso. Eu acho que se você tem pessoas boas, o turismo consegue gerar economia. Não é isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque vocês são uma rede estabelecida, né, hoteleira, e como que são, assim, um pouco ligado aí, você falou, assim, das perspectivas mais gerais de hotelaria, mas, assim, as oportunidades que vocês estão vendo de, tipo, por exemplo, expansão, assim, vocês veem a expansão como, cara, vamos fazer uma coisa mais verticalizada, então, pegar outros tipos desses outros setores ali, né, vamos expandir para transporte, vamos expandir para sei lá o quê, ou mais horizontais, de realmente crescer o portfólio de hotéis? Hotelaria hoje tem vários tipos, né? Porque hotelaria você entende tudo que você dorme, o que você fica, ou que faz eventos. E é melhor expandir dentro desses tipos de hotelaria, assim. Porque eu acho que é muito. Hoje tem residencial com serviço, hoje tem multipropriedade, tem milhões de coisas para fazer, né? Todo mundo precisa de pelo menos ter uma cama para dormir, né? E é um lazer. Então tem multipropriedade, tem uma série de diferentes. O Airbnb tem várias formas diferentes de hotelaria. Então, eu acho que tem coisas que a gente nem sabe, mas pode estar crescendo. Mas de uma coisa é certa, a gente sempre precisa de uma cama para dormir e uns eventos para a gente se encontrar. Não, uma coisa que eu achei muito bacana que vocês estão fazendo é a gestão de hotéis, porque você entra junto do negócio e não tem essa estrutura tão pesada para levar. O capital é sempre curto, né, no Brasil. Exato. Capital é pesado, é caro no Brasil. E nos outros países, como em Singapura, por que Singapura cresceu? Eles fizeram de um jeito que... Você quer crescer o turismo? Então, eles investem em tudo que seja melhor para o turismo. Estudos, né? Quando eu estudei no Cornell, tinha muitos estudantes singapurianos. Então, você tem que ter um planejamento em que fala, não, quero chegar lá para resultar igual uma empresa. Então, eu acho que o turismo em todos os países estão merecendo um destaque por causa disso, porque traz resultado rápido, imediato.
Essa conquista de resultados, assim, nessa geração de valor, essa excelência operacional, é uma das coisas que os nossos patrocinadores, eles fazem, né? A Goldratt Consulting, que está aí na TV, ela é um dos nossos patrocinadores, ela é uma multinacional israelense que utiliza a teoria de restrições, né? A TOR, na verdade TDR, TOC, Theory of Constraints, para ajudar os clientes a competir através dessa geração de valor e excelência operacional. Você conhece a Goldratt? Não, eu achei bacana esse conceito de trabalho. Então, eles são uma empresa, uma consultoria bem interessante. Aí, então, se você é um empresário ou um líder aí que quer desenvolver essas partes, só você pode entrar no www.goldratt, com 2 T's, consulting.com.br. Qual é a essência do negócio mesmo? Oi? A essência do business deles? É uma consultoria. Não, mas de que... Eles tentam fazer pelo que eu entendo, um deep dive na sua empresa para entender algumas partes, como você pode melhorar a geração de valor para o cliente e a excelência operacional, ajustando alguns pontos, que eu entendo que são pontos são esses constraints, né? Então, eles tentam identificar essas constraints para eles poderem atacar pontualmente. E a gente tem também a Polaris, que é para as pessoas manterem alta performance ali no dia a dia e etc. A Polaris é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de packs customizados, com seu nome, com a sua fórmula, para facilitar na praticidade tudo. E então eu até trabalho na Polaris, né? A gente deixou de lado os potes agora, porque a gente consegue tudo colocar nesses packs. Todas se você consegue ver, né, as cápsulas, etc., elas vão assim, tudo num monte que você leva para sua casa. E tudo com atestado de pureza 100%. E os nossos ouvintes aqui, eles têm 20% de desconto na Polaris, né? Só você entrar no nosso Instagram, @saude.polaris, ou no site polarisfarma.com.br para entrar em contato com as nossas concierges. E você, Tiago, a gente gosta de dar assim, para os nossos convidados sempre um presentinho, né? Então você tem 100% de desconto numa fórmula manipulada que você quiser fazer, alguma coisa assim. Adoro umas pílulas, então, obrigada. E a gente faz desde dermocosmético, suplemento, tudo isso. Então é só você escanear esse QR Code. Toda manhã. Aí, ó. Já vem separadinho no pote. Legal. Exatamente. Segurança posológica que a gente fala, né? Porque a pessoa às vezes ela esquece e toma 2 pílulas de uma de outro, aí não lembra se tomou, aí toma de novo. Então aqui já está tudo separado nas doses, não tem contaminação cruzada de meter o dedo no pote nem nada. Bacana. E aderência ao tratamento, que é o que a gente fala. Que bacana, bem pensado, né? Bacana mesmo, eu gosto também. Vendo uma forma de reutilizar a sua embalagem. A caixa ela é reutilizável, né? Esses aqui eles podem ser reciclados. Então, e acaba tendo menos plástico do que um pote. Legal. Essa é a parte sustentável legal. Então tá bom. Tiaco, muito obrigado, Imagina, pela sua presença. Lembrando, gente, que quem quer participar do processo seletivo do IFL, segue as nossas redes sociais, @IFLSP, e o site é www.iflsp.org. Tiago, onde que as pessoas elas podem te encontrar, acompanhar Blue Tree Hotels? Você está ativa no LinkedIn, Instagram? Eu tenho Instagram, tenho LinkedIn, acho que era uma influência do LinkedIn, esse negócio assim. Eu dá um trabalho isso também, né? Você tem que estar sempre update, tem que fazer alguma coisa. Então você diria mais no LinkedIn mesmo, para as pessoas te acompanharem. Instagram. Tá como Tiago Aoki mesmo? Tiago Aoki. Fechado. Mas, muito obrigado. Mas pode me visitar nos hotéis, estou sempre Exatamente. Estou sempre lá. Perfeito. Blue Tree Hotels. Gente, muito obrigado e até a próxima.